Pois não. Bom dia. Você está se referindo à tabela A? Só para a gente... Ah, tá. Você está no destaque, item 2. Tá, ela quer entender melhor o item 2. É porque é aquela coisa da PIA. Tá, a taxa de participação desse segmento populacional passou de 58,7% da população em idade ativa, é isso? Ela quer entender como é que funciona isso. Tá, deixa eu... Tá, deixa eu ler aqui. No último ano, a incorporação feminina da PEA sofreu retração. A taxa de participação desse segmento passou de... Tá. Você tem uma população que está em idade ativa, 10 anos ou mais. Tá? Dentro dessa população em idade ativa, você tem as pessoas que ou estão ocupadas ou em situação de desemprego. Tá? O que a gente observou é que essas pessoas nessa situação de ocupação ou desemprego reduziu, tanto para homens quanto para mulheres. Basicamente esse é o resultado. PIA, então, é a população em idade ativa, e PEA é a população economicamente ativa. Seja ocupada, seja desempregada. Basicamente isso. Mais alguma pergunta? Qual que é a tabela, por favor? Na verdade, não aumentou, diminuiu, né? Na verdade, o que a gente verifica aqui é que do ano de 2010 para 2011 houve uma diminuição, né, na taxa de desemprego, né, das mulheres, vem caindo a taxa de desemprego. Ela ainda é superior aos homens. Os homens a gente tem aí, né, em 2010, 10,7%, em 2011, 9,9%, e as mulheres em 2010, 16,7%, e em 2011, 15,1%. A taxa de desemprego ainda permanece superior entre as mulheres. Contudo, a queda do desemprego, ela é maior entre as mulheres do que entre os homens. As políticas públicas de trabalho, né? Tá, ok. O Distrito Federal ele vem desenvolvendo políticas públicas de inserção dessas mulheres. Uma dessas políticas é a qualificação profissional. Só que a gente tem um gargalo aí que é histórico. São anos de desigualdade e que foi construído historicamente. Além do que, a gente tem um mercado de trabalho, né, dentro do nosso sistema capitalista, que ele é quase que autônomo, né? Ele também gerencia essa demanda e escolhe os trabalhadores. O que a gente está tentando fortalecer é demonstrar para esse empregador, para esse mercado de trabalho, de que mulheres são qualificadas, que mulheres têm escolaridade e que essas mulheres podem ocupar esses postos de trabalho, né? A gente está fazendo uma articulação grande com a Secretaria da Mulher, né, para a gente fortalecer a entrada da mulher no mercado de trabalho por meio da qualificação e do primeiro emprego, via agência do trabalhador, para que a gente possa estar cada vez mais diminuindo, né, essa desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Agora é um desafio grande, porque é um desafio histórico, né, de anos que isso vem ocorrendo, né, essa discriminação da mulher no mercado de trabalho. Então a gente precisa de um amadurecimento dessas políticas públicas. Fora isso, a gente precisa de uma articulação das políticas em vários setores. Numa hora que eu quero que essa mulher entre no mercado de trabalho, eu também tenho que dar suporte na vida familiar. Eu preciso de políticas de assistência social, por exemplo, que fortaleçam os vínculos familiares dessa mulher para que ela possa ter suporte. Eu preciso de uma melhor escola pública para que os filhos dessa mulher permaneçam na escola pública e ela possa entrar no mercado de trabalho. Eu preciso de uma articulação
com a política do idoso, porque muitas vezes essa mulher, ela cuida dos idosos em sua casa, né? O que dificulta também a saída dela para o mercado de trabalho. Então eu preciso de um fortalecimento dessa política de cuidados aos idosos. Nós vamos agora entrar com um programa de qualificação de cuidadores de idosos, justamente para já dar um suporte familiar, né, para essas mulheres. A gente vem percebendo que em regiões administrativas, eu acho que essa pesquisa do Diese vai ser fundamental para nós, por região administrativa, que alguns locais de Brasília ainda tem mais dificuldade de inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Na nossa última inscrição dos nossos cursos de qualificação, a estrutural foi a que menos demandou qualificação, moradores da estrutural. E a gente percebe que é justamente naquela localidade que as pessoas mais precisam, as mulheres mais precisam, mas elas têm menos suporte ainda governamental, o que precisa ser fortalecido na região, que são políticas públicas protetivas, né? Escola, creche, em especial creche, para que essa mulher possa sair, né, na sua condição ali só de cuidadora do lar, se inserir, mas que a sua família não fique abandonada, possa ter, né, um amparo do Estado, né? E eu acho que é devido a isso que a gente ainda tem esse gargalo de entrada e permanência das mulheres. Ainda faltam algumas políticas serem fortalecidas e articuladas para que essa mulher possa ir para o mercado de trabalho. Codeplan. Perdão, pesquisa da Codeplan. É isso. Só títulos operacionais, essa comparação aqui é março, né? 2010. Não, anual. Média anual. Ano. 2010 e 2011. Tá. E os assalariados do serviço público incluem os cargos comissionados? Sim. Sim, é por isso que tem essa diferença. Porque se fosse... Isso. Mais alguma pergunta? Minha chefe prefere contratar agora homem que mulher, porque mulher tem isso, né? Mulher engravida e sai de atestado. Sai de atestado. A crônica fica, né? E como é que você pretende conversar com os empregadores de relações? É uma mudança cultural, né? Que primeiramente a gente tem que identificar quais são os nichos de mercado que se apresenta mais fortemente. E aí a pesquisa, ela vem justamente, né, contribuir nisso, para essa identificação. Né? No demais, a gente faz sempre articulações com o setor empregador do Distrito Federal, né? Reuniões de comitês do turismo, da área de comércio, a gente sempre está fazendo essas articulações. Nessas articulações, a gente quer demonstrar que a gente tem uma participação feminina nesse mercado de trabalho, existe mão de obra qualificada, com suas especificidades, que essas especificidades têm que ser atendidas, não podem ser também não vistas, anuladas, elas têm que ser percebidas, entendidas, e que a gente tem leis protetivas às mulheres por causa dessa diferença, né, biológica, né, mas que a gente pode ter uma consciência de que se eu entro com essas mulheres no mercado de trabalho, eu tenho uma melhoria social, né, eu trago benefício para a sociedade. Como eu falei aqui, as mulheres vítimas de violência, que a gente vai atender agora, todas, né, da Casa Abrigo, no Qualificopa, né, eu falo muito que eu tenho que combater a violência contra a mulher, mas eu vou combater com a entrada delas no mercado de trabalho, é uma das formas, e esse empresariado ele tem que perceber isso. Uma outra questão são os adolescentes em conflito com a lei, a gente está tentando também ver uma articulação para atender os familiares desses adolescentes em conflito com a lei. Na maioria são mães solteiras, avós que cuidam desses adolescentes. Então esse mesmo empresariado, ele tem a preocupação com o aumento da criminalidade juvenil. Ele tem que entender que é com a entrada da mulher no mercado de trabalho que eu vou ter também uma redução dessa criminalidade, que eu vou aumentar a renda, né, nesses núcleos familiares formados por adolescentes em conflito com a lei. Então a gente precisa abrir uma grande discussão, um grande fórum com o empresariado local, para entender que a discussão não é só simplesmente, vou colocar uma mulher, é melhoria da minha condição social, da minha qualidade de vida enquanto cidade mesmo, né, que eu vou atingir vítimas de violência, vou atingir adolescentes em conflito com a lei, que a discussão é mais ampla. Nesse sentido. Mais fortemente, o que? A entrada ou a saída? A entrada dela, a dificuldade dela entrar, por exemplo, em indústria
Historicamente foi a indústria, né? Que tem essa maior dificuldade, que tem uma queda da inserção das mulheres, tá? Dentro da indústria. E aí eu tenho uma maior entrada das mulheres na área de comércio e serviços. Uma coisa interessante que eu observei, vocês também já devem ter observado, nos postos de gasolina, há pouco tempo, a gente só via homem. E de um tempo para cá a gente só vê mulheres. Então esses empregadores estão vendo algum benefício em empregar mulheres. Então as cabeças já estão se abrindo, né? Então eles já estão enxergando que mulher está trabalhando de uma forma mais eficiente ali. Seja porque chama mais pessoas para abastecer, seja porque aquela coisa, não sei o porquê, mas algum motivo tem de por que as mulheres estão sendo empregadas nesses serviços. A gente tem visto também mulheres se inserindo na construção civil e já foi dito que, apesar da pesquisa nem ter dado suficiente para desagregar, porque são poucas as mulheres que estão na construção civil, tanto que estão sendo oferecidos cursos que a secretária acabou de anunciar, esses cursos, mas porque as mulheres elas são também mais cuidadosas, mais delicadas. Então ela vai colocar um azulejo ali com mais delicadeza, ela vai pintar um lugar porque ela é mais presta mais atenção ali normalmente, né? Tem homens que fazem isso, mas elas são mais detalhistas, né? Isso é preconceito. Não, nem tanto. Para algumas atividades as mulheres elas têm essa coisa, né? De serem mais cuidadosas, é extinto, né? E até uma questão também de que muitos anos elas ficaram fora do mercado de trabalho. Então, quando elas têm uma oportunidade, eu vejo isso muito com os ex-alunos do Qualificopa, né? Tiveram anos, eu tive agora uma aluna que ela estava com 46 anos, nunca trabalhou fora de casa, e ela conseguiu um emprego pós se formar. E veio agradecer, porque nunca tinha trabalhado, com carteira assinada, bababá. E ela falou que ela vai fazer o melhor possível para manter esse emprego. Então a gente vê que até essa questão, né, de ser mais precisa, mais cuidadosa, vem também porque ela identifica que para ela foi muito mais difícil entrar naquele mercado de trabalho. Então ela quer permanecer, então ela vai fazer muito mais, zelar muito mais pelo emprego, ser mais cuidadosa, né, seguir mais as regras daquela empresa que está contratando ela. Agora, tem uma discussão interessante nessa questão. Uma vez no debate, uma pessoa perguntou por que em determinadas áreas, como a representação política, né, candidaturas de partidos políticos, você tem o Instituto da Cota para as Mulheres, a universidade, uma série de outros espaços, né, que isso já foi discutido, né, ou já foi implementado. E no mercado de trabalho, não. Né, por que não se pensa numa legislação específica que garanta em determinados espaços cotas mínimas de participação de mulheres? Eu não sei, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma lei que atue nesse sentido. Né? Por exemplo, em construção civil, você tem que ter pelo menos 20% de mulheres. Né? É uma discussão que eu não sei se no âmbito das secretarias de trabalho isso de alguma forma é discutido. Como é que é essa questão? Ainda não temos discutido a questão das cotas, até por causa de todas as polêmicas que envolvem cotas, né? O mérito, o merecimento, ainda não há. O que há é um foco maior na qualificação das mulheres, isso há, né? Mulheres mais qualificadas poderão entrar mais fortemente no mercado de trabalho. E fortalecer também segmentos que tradicionalmente foram das mulheres, como o trabalho doméstico, né, que tradicionalmente é feito pelas mulheres e que não havia nenhum atendimento específico para essas mulheres. Agora a Secretaria está fortalecendo a gerência de atendimento ao trabalhador autônomo, né, para fortalecer essas mulheres em seus direitos trabalhistas, né, para que elas possam ou continuar nos trabalhos domésticos, se for da vontade, ou migrar para outros setores também, mas diante, né, de um fortalecimento. O que a gente está primando é o fortalecimento da qualificação dessa mulher para que ela possa ter melhor oportunidade. Eu acho que a discussão ela poderia ser até maior, visando a remuneração, a igualdade da remuneração e o cumprimento da Convenção 100 da OIT, que diz que a gente tem que ter salários iguais para atividades de igual valor. Isso, pela pesquisa do DIEESE, fica demonstrado que a gente ainda não tem em Brasília, né? Os salários das mulheres ainda são muito desiguais, o que foi revelador no Brasil, né, pra gente. E que eu acho que tem que ser a maior discussão hoje, enquanto Secretaria de Estado, né, e institutos, que a gente possa estar abrindo essa discussão para igualar. O que acontece hoje é, por exemplo, eu tenho uma faxineira e eu tenho um porteiro, que na estratificação social tem a mesma, vamos dizer assim,
valia, né, enquanto trabalho. A mulher, como faxineira, ganha muito menos do que um porteiro, por exemplo, né, e a gente tem uma profissão de estratificação social parecida. E eu acho que é aí que tem que abrir a discussão das secretarias para a gente tentar, com o setor produtivo, igualar essas remunerações, e não para baixo, mas sim para cima, né, tentar subir o rendimento da mulher. Eu acho que a discussão mais do que cotas seria essa igualdade de rendimentos, porque aí fortaleceria, né, essa mulher na sociedade. Mais alguém? Ok. Então tá, encerrado. A gente agradece. Obrigada. Obrigada.